Mais um programa para conta. E você que está acompanhando a gente pela TV Onda Digital, você também pode ir pelo nosso canal do YouTube, Rede Onda Digital e o Convergente. Hoje a gente vai falar com o deputado federal Amon Mandel. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Érica, pelo convite. Muito obrigado à Rede Onda Digital pela disponibilidade e também ao portal Convergente. Hoje a gente vai falar sobre o cenário político, bastidores, eleição 2024, tem bastante coisa. Mas o tempo é curto, vai ficar mais um pega lá e dá aqui, a gente respondeu de uma forma mais dinâmica. Mas a gente já começa falando sobre a mini reforma política. Tá dando o que falar, né, Amon? Sim, e Érica. você foi contra praticamente tudo. Sim. Conta um pouco pra gente, por quê? Eu fui o único deputado, Érica, que votou contra essa mini reforma eleitoral que aconteceu. Essa mini reforma, ela de mini, não tem nada, e flexibilizou ali uma série de dispositivos que eu considero importantes, como aqueles que vêm para a inclusão e representatividade das lideranças femininas e negras, por exemplo, no Congresso Nacional e na política como um todo, então nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e assim por diante, e flexibilizou algumas questões, por exemplo, quanto ao caixa 2 de campanha, uso indevido de recursos, incluindo aí, portanto, a compra de votos e assim por diante. E ao mexer na lei da ficha limpa, mexeu também na lei da inelegibilidade e mudou ali os prazos para a inelegibilidade, fazendo com que quem for condenado por corrupção, por improbidade administrativa e assim por diante, não tenha mais um período tão longo de inelegibilidade quanto antes. Foi a consequência prática da mudança que ocorreu. Outra questão quanto da improbidade administrativa que mudou nessa nova lei eleitoral foi a de que nem todo tipo de improbidade administrativa agora vai acarretar na inelegibilidade. Ou seja, a consequência prática é que os governadores e prefeitos que não respeitarem, por exemplo, o piso da enfermagem ou da educação podem não ser julgados ali na justiça eleitoral como inelegíveis, ou seja, não vão cumprir a lei e ainda assim vão poder se reeleger. Isso é um desrespeito com os profissionais da área da saúde e com os profissionais da área da educação. É preciso fazer valer a lei, e uma das formas de a gente fazer essa lei ter algum valor é justamente a sanção ali da inelegibilidade. Então, o político, ele evita e não comete esse tipo de crime, não desrespeita esse tipo de lei, justamente para que não seja inelegível. Se a gente não puder fazer isso, como é que vai ficar o profissional da educação e o profissional da saúde? Algumas pessoas já estão comentando, porque ainda está sendo em votação, ainda realmente não saiu uma legislação, essa mini reforma, mas estão questionando de que não é tudo isso, a respeito das cotas de mulheres e também de raças. E aí eu queria que você aproveitasse, como deputado federal, que é uma pauta de vocês, que explicasse especificamente sobre essa cota de mulheres, para ficar muito claro para quem está assistindo. Vamos lá, quem fala que não é tudo isso, com certeza ou tem rabo preso com o outro lado, ou não entendeu o que está acontecendo. Essa lei, Érica, ela flexibilizou ali, como eu falei, a questão do uso indevido de alguns recursos. O que é o uso indevido? O uso indevido, ele inclui ali, por exemplo, a fraude na cota de gênero ou o uso dos recursos que deveriam ir para as mulheres ou para negros por parte de outros candidatos, que são aqueles candidatos que já têm algum poder, são candidatos que têm padrinhos políticos, né? Então, além de com isso, a gente beneficiar a permanência no poder de quem tem padrinhos políticos e, via de regra, está ali envolvido com alguma denúncia de corrupção, a gente diminuiu ali as chances de mulheres e negros serem deputados, vereadores, senadores e assim por diante. Então, eu acho sim que é tudo isso, que é totalmente preocupante, principalmente porque, além de facilitar a reeleição de quem tem padrinhos políticos, de quem já está no poder e de quem usa os recursos indevidamente, comprando votos ou tendo caixa 2 e assim por diante, essa mini reforma também abre ali a possibilidade de nós não termos mais as prestações de contas parciais, ou seja, diminuiu a transparência nas eleições, e quem estiver usando recursos que deveria ir para as mulheres, fraudando, comprando votos, desviando o dinheiro lá do fundo eleitoral e assim por diante, a gente só vai saber no final das eleições. Então, a população não teria nem o direito, bem dizer, de ter a mesma transparência que hoje no que diz respeito a saber quando que um candidato está cometendo ilícitos no meio da eleição, e aí a gente pune, né? Não vota nesse candidato quando chegar no dia da eleição.
mas agora nem isso mais a gente vai ter direito. O que teve agora foi, sim, teve alguns pontos positivos, como essa questão do Pix, né, e da integração ali com o Banco Central, porque como as doações seriam por Pix, automaticamente já vai para o sistema do Banco Central e tem como o Justiça Eleitoral ficar sabendo. Mas continua sendo um retrocesso, porque os pontos negativos superam e muito os pontos positivos dessa mini-reforma. Isso significa que você tem que estar por dentro do projeto, entender direitinho o que isso vai impactar no nosso dia a dia. E voltando a isso, algo que eu e também a população gostaria de saber, é porque essas pautas, elas são importantes porque elas decidem o nosso futuro. O seu também. Você também é eleitor, você é um cidadão, mas você é um político. E aí você representa o que a gente chama da bancada do Amazonas, que não é só você. São outros deputados federais também. Como é que é lá dentro nos bastidores? Há uma discussão entre vocês? Porque isso são pautas coletivas, não individuais. Olha, as reuniões de bancada mais frequentes na Câmara dos Deputados são as reuniões partidárias e não as de bancadas estaduais ou temáticas. Via de regra, a bancada federal do Amazonas se reúne mais quando são temas regionais. E como o tema da mini-reforma eleitoral é um tema nacional, nacionalizado, não tem a ver, por exemplo, com a Zona Franca de Manaus, não houve uma reunião de bancada para ali a discussão de dados quanto à mini-reforma eleitoral. Cada deputado da bancada do Amazonas e cada senador se reuniu com o seu próprio partido. A mini-reforma foi aprovada na Câmara dos Deputados com o meu voto contrário e agora segue para o Senado, onde a gente espera ali que os senadores tenham uma postura um pouco mais equilibrada e não permitam que esses retrocessos sejam aprovados. Só vale lembrar que você foi o único a votar contra, né? Sim. E a gente subiu matéria sobre isso, inclusive tem falas de especialistas. E eu queria também agora falar com vocês sobre essa relação de agora você está, já é 8 meses que você está à frente como deputado federal. Como é que está a sua relação em Brasília? Você tem mais relacionamento com políticos que são mais velhos, que têm mais experiências ali, ou você já está começando a ter uma interação com políticos mais jovens, assim como você? Olha, o meu trabalho enquanto deputado federal, Érica, e para você que está nos assistindo, é realmente conversar com outros políticos de outros estados ou do nosso estado. Para eu aprovar um projeto de lei, conseguir uma quantidade de assinaturas e assim por diante, eu preciso conversar com outras pessoas, até porque eu não fui eleito com a totalidade dos votos. Então, eles representam também uma parcela da população que eu preciso respeitar. Então, diante desse contexto, eu converso com políticos de todas as idades, de todos os estados, de todos os gêneros, classes sociais, bandeiras e lado político. O que importa é que, em matérias específicas, aonde eu converso com eles, nós tenhamos ali um alinhamento da mesma opinião, mesmo que a gente tem uma divergência em outros pontos. Então, por exemplo, na questão da PEC, do alistamento obrigatório, eu tenho conversado com deputados e senadores de todo o Brasil para colher ali assinaturas. É algo muito difícil, nós temos ali uma resistência muito grande, mas eu estou apresentando ali isso como uma possibilidade de nós profissionalizarmos ainda mais a questão das nossas Forças Armadas, tal como acontece em outros países, e impedir ali que uma injustiça aconteça, que é quem não quer servir, ter que servir. Outras pautas, como a questão agora do projeto que eu sou o relator de plenário na Câmara dos Deputados, da transparência nas vagas de creches nos municípios e escolas estaduais e federais, seja aprovado. Então eu tenho conversado ali com todo mundo, pautas como a questão ali da transparência no uso dos recursos públicos na segurança pública. Nós tivemos um pacote da segurança pública e fui o único deputado federal do Amazonas que fez um pacote voltado especificamente para a segurança pública. Foram mais de 10 projetos de lei e nós continuamos acrescentando ali mais projetos nesse pacote e que eu espero que sejam ali aprovados com uma votação significativa na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado. Agora vamos falar sobre uma pauta que, quando eu penso, e foi uma pauta que você colocou bastante como proposta, principalmente na atuação enquanto deputado, que é o meio ambiente, sustentabilidade. Inclusive, você viajou no início do ano, na verdade, internacionalmente, vem acompanhando a Organização das Nações Unidas. Como é que está essa sua luta? Que ela começou com uma militância, mas agora você é um político eleito.
Érica, não é à toa que eu visto verde, não é à toa que antes da política eu já fazia trabalho voluntário voltado ao meio ambiente e às pautas do desenvolvimento sustentável. Hoje, como deputado federal, essa luta continua acontecendo. Nós tivemos ali um projeto para consolidar ali como deve funcionar a política do desmatamento zero no nosso país e tivemos também alguns projetos voltados, por exemplo, à questão da arborização, da poluição visual, da poluição sonora e assim por diante. Como político, como deputado federal hoje, eu luto para impedir o retrocesso nas políticas ambientais e para chamar a atenção ali do governo federal, que tanto fala numa COP, na Conferência das Partes ali, a Conferência do Clima das Nações Unidas, de que hoje as duas maiores capitais e metrópoles na Amazônia, Belém e Manaus, não têm onde jogar lixo. Nós estamos contaminando a água doce do mundo, enquanto o governo federal faz um discurso de valorização do meio ambiente, mas na prática não faz a política nacional de resíduos sólidos ser cumprida pelos municípios. O descumprimento desse tipo de política deveria acarretar no bloqueio do envio de verbas federais para que os municípios se adequem. E após a adequação desses municípios é que o governo federal poderia ali contribuir com outras áreas. Mas infelizmente o governo muitas vezes tem um discurso que não combina com as suas ações práticas. E como deputado federal, independentemente de lado político, é importante defender essa pauta ambiental. Não apenas como um discurso bonito para se defender perante o eleitor, mas como algo prático que deve beneficiar a nossa região. Nos últimos dias nós vimos ali a nossa cidade, a capital do Amazonas, no meio da floresta amazônica, coberta por fumaça, a população ali correndo o risco de ter ali problemas nas vias aéreas superiores, a gente prejudicando todo um ecossistema. Nós vimos ali nos últimos dias uma onda de calor que tomou o país, que foi ainda pior na cidade de Manaus e no Amazonas, por conta da falta de arborização. Manaus é a terceira pior capital do Brasil no quesito arborização. Esses são dados do IBGE de 2019. Você acredita, como é que você vê o significado da COP ocorrer no Brasil, que a próxima COP 20 vai ser no Brasil, do Grupo do 20, e você analisando qual é a capital que você acha que deveria ocorrer? Olha, é muito importante e simbólico essa questão da COP ocorrer no Brasil, e eu acho que mais importante do que o Brasil se posicionar internacionalmente é o cenário internacional se posicionar perante a omissão do governo e do Estado brasileiro perante algumas questões ambientais, como essas questões que eu citei ali, das queimadas e também dos aterros sanitários ou aterros controlados nas principais capitais do país, especialmente na região do Amazonas. Então, é importante não por conta do discurso do governo federal, mas para que o governo tenha um choque de realidade, que outros países venham aqui, fiquem sabendo do que está acontecendo quanto à questão do lixo, da contaminação da maior parte da água doce do mundo, e com isso possa finalmente demonstrar na prática algumas ações para consolidar a política nacional de resíduos sólidos. Eu acho que Manaus deveria sediar essa conferência, mas não é uma escolha minha. Então eu penso que a gente tem que trabalhar para que o melhor aconteça no país. É melhor que seja em outra cidade, mas do Brasil, do que ser em outro país. A gente também tem aqui o que a gente chama de Fala Povo, onde o Convergente vai às ruas e a gente ouve um pouco a população. E aí a gente vai começar com Fala Povo com o Lucas. Eu acho que seria uma visão diferente, né? Já que seria uma pessoa mais jovem, uma pessoa menos experiente, mas teria uma visão diferente com relação a outros candidatos. Acho que, como ele é muito jovem, acreditou que ele tinha acabado de sair do ensino acadêmico, né? Então, no caso, ele investiria mais nessa área, que ele sentiria que tenha mais dificuldade de ser explorado ainda. Amon, eu sou da Zona Leste, nós queremos mais infraestrutura para a nossa cidade, para a nossa rua e para a região, que é uma região muito rica e divertida, que queria mais infraestrutura para lazer. Seria muito bom ter. Lucas, obrigado aí pela tua mensagem. Eu busco sempre me aperfeiçoar enquanto cidadão e enquanto político de mandato, e finalizei recentemente ali o curso de gestão pública. Estou iniciando ali o processo para um mestrado na área do direito ou da gestão pública, e espero conseguir atender aí as tuas expectativas. Quanto a essa questão de infraestrutura, nós temos um aplicativo que eu gostaria de te convidar para participar. É uma rede ali voluntária
falha chamada buracômetro. Nós lançamos em mais de 33, 34 cidades do Brasil, incluindo São Paulo, capital financeira do país, e outras 3 capitais fora São Paulo, onde nós temos ali a própria população exercendo o poder de fiscalização. Espero que a gente possa te ajudar. Não cabe a mim hoje tapar os buracos na cidade, mas eu espero, enquanto representante, fazer você ter uma voz e fazer com que o dinheiro que é desperdiçado na gestão pública, na Prefeitura de Manaus, em governos a nível estadual ou no governo federal, não seja desperdiçado e que a gente possa tapar os buracos não só na sua rua, mas em toda a gestão pública. Os buracos da falta de medicamento, os buracos da falta de fiscalização, da corrupção e assim por diante. E aí, para passar para o próximo, eu já vou fazendo essa pergunta. Você bem candidato para o pleito de 2024 para a Prefeitura de Manaus? Érica, essa questão não é uma questão que vem de uma decisão minha, mas de uma decisão do povo que não foi tomada ainda. Eu até agradeço aí ao Lucas que falou sobre isso, a você que está fazendo essa pergunta, mas quem decide o meu destino é o povo. Então vamos continuar agora com o John, esse segundo aqui. Cara, eu acho dele um bom político, ter boas ideias. Só que ele precisa efetivar as ideias e concluir as ideias. Porque só falar, brigar na frente da tribuna, vai lá, isso é muito... o povo acha que tá legal, pô, mas que tá bom, que ele tá fazendo um bom trabalho, mas eu não tô vendo ele fazer nada, cara, tá entendendo? Ele tem que agir mais, pô, ele tem que fazer. Ele tem que fazer para primeiro a gente ter uma boa visão dele, dos projetos que ele tem, plano de governo, a gente tem que saber disso. E essa é a minha opinião, mano. Eu preciso saber mais dele, né? Ele precisa fazer, como eu já falei, ele precisa fazer. Ele não precisa só falar, ele só fala, mano, ele só fala. Aí induz a cabeça do eleitor, porque ele só fala, aí o pessoal fala, não, porque ele é um bom político, que ele fala, mas ele não faz nada, mano, tá entendendo? A gente quer ver ele fazer as coisas, pô. Então, é isso que eu queria saber também, fazer até uma pergunta pra ele aí. Amor, eu quero que você faça as coisas também, você precisa fazer. Elaborar projetos e fazer e concretizar projetos. Não é só você estar falando, cara, você tem que fazer. Então isso que a gente precisa saber, a gente precisa ver, deu a monta. Mas nas opiniões, nas coisas que ele fala, então essas coisas boas que ele tem para fazer e ele pode fazer por Manaus. Não estou dizendo que sou contra ele, mas eu quero ver uma obra dele. É isso que eu quero ver, uma obra do Amon. E não vi, cara, isso aí, tá entendendo? Eu ainda não vi isso aí. Se ele tem, mas tá no papel, ainda não concluiu, né? John, eu gostaria muito de fazer uma obra, mas eu acho que é importante que você saiba que, como deputado, eu sou parte do parlamento e não do poder executivo. De fato, eu concordo com você e eu acho que é importante que a gente não apenas fale, mas que faça. O problema é que esse país não precisa de novas leis, e sim que nós executemos as leis que eu faço, que eu voto todos os dias no parlamento brasileiro. Parlar é justamente isso. É falar. Quem executa, e se você está sentindo falta de obras, quem está errando é o poder executivo. Então, além disso, vale lembrar ali que nós temos a maior produtividade legislativa na bancada federal. Eu tive a maior produtividade legislativa na história da Câmara Municipal, proporcionalmente ao tempo em que eu estive como vereador, e tivemos ali alguns outros índices. Eu já tenho ali alguns projetos sociais, Érica, que eu até quero te convidar, John, para participar. Um deles é o projeto Galho Forte, onde mesmo sem ser parte do Poder Executivo, como vereador, que não tem o poder de executar, de fazer obras propriamente, eu tenho como destinar uma parte do orçamento, mas mesmo assim o orçamento quem manda é o Poder Executivo na maior parte das vezes e de maneira geral, né? Nós temos o projeto Galho Forte, por exemplo, onde nós plantamos uma árvore para cada voto de confiança depositado em mim. Você viu aí, Manaus é a terceira pior capital do Brasil no quesito arborização. A Prefeitura de Manaus peca nessa situação e mesmo assim, como parlamentar, como deputado federal e antes como vereador, nós juntamos ali uma quantidade de pessoas, e você pode fazer parte disso, para fazer com as próprias mãos a justiça social. A gente pega lá e vai lá tapar o buraco, plantar a árvore, enfim, como uma forma de cobrar e fiscalizar o que o Poder Executivo está fazendo, o prefeito, o governador e o presidente da República. Agora nós temos o Rubens. Por um lado daria, porque a gente já está cansado de ver tantas pessoas experientes, mas com uma bagagem já de corrupção ou de lavagem, essas coisas. Eu acho que a gente precisa de uma pessoa nova para comandar a cidade, talvez. A gente deve dar essa oportunidade. Aqueles três, né? A saúde, a educação e a segurança.
primordial seja um bom projeto. Também tem a infraestrutura também. Ele traria eu não sei explicar direito, mas também aquela nova, como ele é mais novo, o ato de mais desenvolvido, sabe, assim, a pessoa que vai trazer o novo para a pessoa, porque os antigos já tá trazendo o velho, toda aquela questão repetitiva. Não, talvez ele traria algo novo para a pessoa, tá? Ou na visão dele, tá entendendo? Eu pediria que ele fizesse o que os outros não fez, mas que não decepcionasse tanta gente, fizesse o que ele pudesse, que não agradasse a muitos, mas também agradasse a poucos. Bom, primeiro quero te agradecer aí também por essa mensagem, fico lisonjeado que me leve então a alta consideração. Tem uma experiência que eu não quero ter, é a experiência de roubar. Essa realmente eu não faço questão, Érica, de ter, e acho que é totalmente infundado quando outros políticos fazem esse tipo de ataque, porque eles têm uma experiência que eu não quero, que é essa de roubar. Além disso, eu sinto ali por essas questões da falta de segurança, falta de saúde. Eu estou organizando ali alguns projetos junto à Secretaria de Segurança do Estado e pretendo ser o deputado que mais deve mandar recursos para a área de segurança em toda a bancada federal do Amazonas, ou esse ano ou no ano que vem. Estou focando ali, por exemplo, na demanda de uma nova UPA ali pelo Jorge Teixeira, onde o único ponto ali que as pessoas têm é o Platão Araújo, fica um pouco distante, a gente acaba sobrecarregando e por isso lá no hospital no Platão a gente tem uma deficiência, né? uma quantidade de pessoas grande que fica nos corredores, fica um excesso de pessoas, e trabalhando ali para que a lei federal, estadual e municipal tenha valor nesse país. Como eu te falei, Érica, como eu falei ainda agora, o problema desse país não é fazer novas leis, é fazer as leis atuais serem cumpridas. E para isso, o principal papel de um parlamentar é fiscalizar. Então, não adianta cobrar de um parlamentar a execução de obras, porque quem faz as obras é a prefeitura, o governo estadual e o governo federal. E é importante ter isso em mente quando nós formos cobrar os nossos representantes. Eu estou aqui no Parlamento Brasileiro para te ajudar a ter uma voz e cobrar essas pessoas. Agora a gente vai fazer o que a gente chama de jogo das cartas. Eu vou embaralhar umas cartas aqui, de algumas personalidades da política, políticos também, e aí você vai escolher quem você gostaria de tirar e a gente vai comentar. Vixe, vamos dizer que isso é mutreta, hein? Vamos lá. Sobre Davi Almeida. Se você vier como candidato à prefeitura, até que ponto, né, vale a pena você entrar numa seara de uma briga, como você avalia esses ataques que são colocados ao pessoal, não ao lado político? Olha, primeiro sobre essa questão de candidatura, como eu te falei, não é uma decisão que vem de mim, não é uma decisão que eu quero tomar por vontade própria, é algo que tem que vir da população e é o povo quem decide o meu destino. Quanto a ataques pessoais, eu quero te dizer, Érica, que eu não tenho práticas de velha política de fazer ataques pessoais. Sempre que eu faço uma crítica, essa crítica diz respeito ao trabalho, à posição política que cada político, que cada parlamentar ou executivo ocupa. Então, nesse sentido, nós vimos ali nos últimos dias ataques ali à questão pessoal, à escolha do prefeito, que parece que escolheu uma moça que já teve relacionamentos extraconjugais com outras pessoas, foi acusada de prostituição. Isso não cabe no debate político, é prática de velha política. E eu acho lamentável que isso seja feito. Nós vimos ali documentos que mostram que esse ataque partiu da base aliada do prefeito, ali de um deputado estadual, de um assessor na Assembleia Legislativa do Estado. E, infelizmente, a Câmara Municipal de Manaus, a base aliada do prefeito, fez ataques direcionados a mim, como se eu estivesse fazendo esses ataques. Eu quero dizer para o prefeito e para a sua base aliada que arrumem a casa antes de vir falar besteira. Eu sou atacado pessoalmente e não tenho o hábito de fazer esse tipo de coisa. Já fui atacado na minha questão de saúde com informações falsas, fake news, blogs pagos ali pela Prefeitura de Manaus, patrocinados com anúncios. Já fui atacado ali em questões familiares, em questão de namoro, em questão de tudo. E isso sim é que é injusto. Não concordo com ataques pessoais ao meu adversário e quero dizer que não é essa a minha prática. Vamos agora para um outro. Omar Aziz. Como você avalia o senador Omar Aziz?
Olha, o senador Omar Aziz é o coordenador ali da bancada federal do Amazonas. Ele tem tido um papel muito importante por conta de sua influência e, nesse sentido, pode até não agradar grande parte do eleitorado em Manaus, por exemplo. Não é uma unanimidade, mas é um dos senadores mais influentes de todo o Brasil e o Amazonas ganha com isso, apesar de opiniões divergentes de outros eleitores. Vamos lá, mais uma carta. Alberto Neto. Alberto Neto também é deputado federal. Como é a sua relação com o Alberto Neto? Você concorda com algumas posições políticas dele? Olha, obviamente não concordo com todas as posições políticas dele, não é à toa que nós dois somos deputados federais e eu tive propostas de campanha diferentes das propostas do deputado federal Capitão Alberto Neto. Eu reconheço o papel que ele tem, foi o segundo deputado mais votado nesse pleito, então, portanto, representa uma parcela muito grande, mas tem as minhas divergências com ele. Trato de forma republicana como trato com toda a bancada federal. Como eu falei, o meu papel enquanto deputado federal não é brigar, não é fazer brigas pessoais, é simplesmente fiscalizar o trabalho tanto do próprio parlamento quanto do Poder Executivo e dar voz às pessoas que moram na cidade de Manaus, no estado do Amazonas e no nosso país. Vamos agora para uma última carta, eu vou até embaralhar, que é para poder, né? Rodrigo Guedes. Rodrigo Guedes, você teve muita situação com ele, né? E isso ficou evidente quando você era vereador. Tem a possibilidade de vocês terem alguma parceria futura ou essa briga realmente se tornou alguma coisa pessoal? Porque as pessoas elas vão acompanhando, elas vão criando imaginários. Eu queria que você explicasse isso. Érica, eu não estou na política para fazer amigos, eu estou na política para ajudar a vida das pessoas. Então, é óbvio que nós tivemos ali divergências, mas eu não levo nada para o lado pessoal justamente porque não estou aqui para esse tipo de coisa. Eu não estou para criar relacionamentos e levar nenhum vereador ou deputado estadual ou federal ou quem quer que seja para dentro da minha casa. Então, nós tivemos divergências no passado. Eu mesmo tive algumas insatisfações porque pegamos ali pessoas ligadas a ele, que eram pagas naquela época com a cota, que estavam divulgando informações falsas minhas com ou sem o consentimento dele, e espero que tenha sido sem, mas hoje nós nos damos bem, nós temos um papel, eu até acho que ele tem um papel importante na Câmara Municipal de Manaus, Érica, ali de fiscalização, tem sido um dos únicos vereadores na Câmara Municipal inteira a levantar a questão da publicidade de gastos em eventos públicos, a questão da nomeação de parentes do prefeito dentro da prefeitura e, muito embora essas questões, por exemplo, quanto ao nepotismo que ele levanta, que eu levantei enquanto era vereador, não se enquadrem no crime de nepotismo, são certamente uma prática rejeitada pela população de Manaus, que não deve ser executada ali no Poder Executivo. Então, o vereador, nesse quesito, tem um papel muito importante, sim. Para a gente já ir finalizando, você disse que não quer fazer amigos na política, né? Mas você está começando uma carreira... Eu disse que esse não é o meu objetivo. Não é o objetivo. Até porque o meu objetivo na política, Érica, não são questões pessoais, de fazer amigos, de extrair qualquer tipo de ganho pessoal. O meu objetivo na política é ter aliados que defendam as mesmas pautas que eu, que são o combate à corrupção, que é uma questão que não depende de ser esquerda ou direita, basta ter bom senso, a defesa ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, ou seja, sendo equilibrado em toda essa questão e levando em conta todo o conhecimento científico nessa área, e outras questões como o combate às práticas do nepotismo, às práticas da manipulação da opinião pública, às práticas dos ataques pessoais que eu mesmo venho sofrendo, como falei, em questões de saúde, em questões familiares e assim por diante, e em tudo aquilo que eu acredito que quem vota em Amon não defende. A gente vai finalizando por aqui. Nós agradecemos a sua presença no debate político e a gente deixa um espaço para você, mas antes de tudo eu quero dizer que você pode continuar assistindo a gente pelo canal do YouTube do Convergente, onde a gente vai continuar nosso bate-papo por lá.
E aí você se despede da gente aqui da Rede Onda Digital. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a toda a Rede Onda Digital e ao Convergente pela oportunidade. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Qualquer coisa, acompanhe também nas nossas redes sociais. Pode mandar uma mensagem, denúncia, inclusive críticas a mim, porque eu preciso saber aonde preciso melhorar. Todos nós podemos melhorar, seja no aspecto pessoal ou no profissional. E se você acha que tem algo que eu posso fazer para te representar melhor, manda lá que eu quero te dar voz. É melhor você ser temido do que amado. Maquiavel, do livro O Príncipe. Isso significa que, quando a gente fala sobre candidaturas de políticos que são jovens, que estão iniciando um legado, essa é uma grande questão. Em que pegada os políticos eles estão investindo? De serem temidos? De serem amados? O que o povo realmente quer? E assim a gente vai finalizando esse programa pela Rede Onda Digital, mas você pode continuar conosco no YouTube do Convergente.